E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, a essa surpresa dessa homenagem. A tarefa que a Flávia e a Márcia Chuva me passaram foi falar de cidades, né, da nova visão de cidades como patrimônio e seus impactos, né, a partir da década de 80. Eu fiquei pensando que tem muito para falar sobre cidades, então como recortar, até porque temos 20 minutos. E eu fiquei, porque você podia falar, por exemplo, mapear, né, o que o Flávio fala aí, mostra como se investiu nas cidades nesse momento, que elas estavam sofrendo um processo de especulação imobiliária e de crescimento por processos migratórios, né? Você teve vários pensamentos, várias ações, né, dos municípios, dos estados. Por exemplo, um exemplo vai ser falado aqui, que eu já vi na programação, que é o patrimônio ambiental urbano, né, que foi uma coisa muito promovida por São Paulo, esse conceito, essa ideia. E no Rio, né, que também já foi falado, você tinha as APAs, a Área de Preservação Ambiental, que ganharam um C, ambiental e cultural, e que foi uma ação muito importante, tem o corredor cultural como carro-chefe. E eu fiquei pensando o que essas coisas, mais as ações do IPHAN, teriam em comum, que a gente pudesse pensar a partir disso. Então, eu entendi que o que essas ações todas tinham em comum eram as demandas sociais por um outro patrimônio que não aquele consagrado pelo IPHAN ao longo dos 30 anos iniciais da atuação, que era o colonial, que representava uma identidade nacional do brasileiramento do que veio da metrópole. E aí eu usei isso já no tempo da minha dissertação de mestrado, alguns cientistas sociais, aliás, muito úteis para a gente pensar o mundo, né? Eles são fundamentais para isso, né? E eu me apeguei nesse Renato Bosch, num texto interessante, porque ele fala na década de 80 sobre os movimentos sociais urbanos. Ele tem um foco no Rio de Janeiro, ele é carioca, e ele dá alguns dados importantes, eu fiz um recorte aqui, que entre 69 e 81, 40 associações de bairro de classe média alta no Rio de Janeiro foram criados, sendo que 30 foram entre 79 e 81. Então, tem uma importância crescente. 206 são de bairros carentes, mas ele vai explicando como se deu essa química de juntar as associações dos bairros carentes com reivindicações de saneamento, transporte, enfim, um outro tipo de reivindicação, e os da classe média alta se deu pela FAMERJ. Então, isso ganhou uma força política que todas as associações passaram a ter. Os bairros de classe média alta pediam criação de um parque, eram contra um corte de árvore centenária, contra uma construção de uma autoestrada. Estavam preocupados com a qualidade de vida urbana, mas eles ganharam força. E esses autores, os que eu li, né, eu vejo que eles não falam de patrimônio. Fora não cortar a figueira da Rua Faro, que foi uma ação importante no Rio de Janeiro, o resto, eles não falam de patrimônio. E quando você entra nos arquivos do IPHAN, você vê uma quantidade enorme de pedidos, e que começam lá em 70. Tem um caso importantíssimo da Associação de Moradores do Jardim Botânico da Gávea, que eles começaram a brigar pela não demolição do Solar Manjope, e eles não conseguiram, que era um belíssimo exemplar neocolonial. Lúcio Costa deu um parecer contrário e ele foi demolido rapidamente. E aí eles passaram a brigar pela manutenção das árvores que estavam no jardim do Solar, no terreno grande do Solar Manjope,
E aí, com esse argumento das árvores, eles chegaram na ideia de entorno, e aí foram ao IPHAN dizer, agora a gente quer o entorno, é um bairro que fica entre a Lagoa e a Floresta da Tijuca, e ao lado do próprio Jardim Botânico, um bem tombado. E eles conseguiram, nessa luta, a limitação dos gabaritos, que desceu de 18 pavimentos para 5 mais cobertura. Então, isso não é pouca coisa, né? Num bairro, uma extensão enorme, que dá várias cidades, cabem lá dentro. Isso começou em 71. Então, eram movimentos muito importantes, né? que estão registrados no arquivo do IPHAN. Tem vários. Então, tinham associações de moradores, amigos de bairro, movimento espontâneo como abaixo-assinados, o cidadão individual que pediu o tombamento, associação de profissionais, como no Rio era o Clube de Engenharia, no Brasil inteiro o IAB teve um papel importante, instituições culturais fizeram, como a Fundação Joaquim Nabuco, de Pernambuco, políticos, prefeitos e governadores. E um parêntese dos políticos, prefeitos e governadores é que eles surgem com muita força, inicialmente interessados, no meu entender, olha, eu falando perto da Márcia Santana, essas coisas, mas, no meu entender, interessados nos recursos do governo, do Programa das Cidades Históricas. Então, era uma coisa... Mas, depois, com as demandas sociais, dos grupos sociais, na época chamadas de comunidades, né? Hoje, no Rio, você fala comunidade, as pessoas pensam em favela, mas eram, né, as comunidades organizadas, que se dizia, passou a ter um interesse, com a abertura, com a redemocratização, eles estavam de olho nas eleições. Então, é um quadro muito interessante, que eu acho que está em comum para todas as ações da década de 80, fim de 70. E o Aloysio Magalhães, ele assumiu a direção do IPHAN com um novo discurso nesse contexto, né? E ele tinha um discurso bastante favorável, inclusive, a estimular quem estava dentro do IPHAN, que já estava dando ação, né, da atenção, tanto é que essa história do Jardim Botânico é anterior, mas a trabalhar de uma maneira mais generosa no que diz respeito a entender o valor dos outros. Então, ele falava da cultura como processo, valorizando os contextos culturais de produção. A comunidade é a melhor guardiã, entre aspas, que era um verdadeiro bordão dele. Os riscos da globalização, que é muito interessante. Ele, em 79, ele já vem trazendo esse perigo da hegemonização, da globalização. Redescobrir a heterogeneidade, porque a homogeneidade é uma inverdade. Então, eram discursos que levavam a olhar outros valores, outros bens e as pessoas, né? E ele trouxe a ideia de bem cultural no lugar de patrimônio histórico e artístico nacional como um conceito agregador, que dizia respeito aos processos e à diversidade dos bens socialmente produzidos. Eu fiquei pensando, por que ele não desenvolveu o conceito de referência cultural, já que ele vinha do Centro Nacional de Referência Cultural? Eu acho que isso é uma história que dá muito o que pensar e que não caberia comentar aqui. Então, o bem cultural, a partir desse momento, passou a ter um discurso, uma narrativa, que já não dizia mais respeito a uma estética erudita relacionada à história dos estilos. Exigia outros estudos, eu devia ter colocado outros em vermelho, porque o IPHAN sempre foi um lugar de pesquisa e de estudos. As revistas do IPHAN, né, a Márcia Chuva, ela mostra isso muito bem nos Arquitetos da Memória, como se investiu em produção de pesquisa, em estudos. Mas eram outros estudos que passaram a ser necessários. Métodos e estratégias para ampliação da preservação das cidades. Então, o uso do instrumento do entorno dos bens tombados passou a ter importância como estratégia, o conceito de cidade-documento. Novos grupos entraram em cena, principalmente os imigrantes europeus, e é lógico que a Márcia vai falar dos afrodescendentes, então que foi um item também, né, importante, e a revalorização dos conjuntos arquitetônicos urbanísticos já tombados. Então, eu vejo que as cidades, nesse momento,
elas passaram a ser favorecidas por esse modo de olhar, né, de repensar a partir das novas narrativas. É engraçado, né, que esticou essa publicação, ela é compridinha, mas, enfim. Aí eu trouxe alguns exemplos, e eu já vou fazer um parênteses, que eu acho que eu vou trazer no final, é que o que eu estou apresentando aqui, eu estou falando das minhas pesquisas, mas também muito da minha memória, de como eu vi isso. Eu entrei no IPHAN em 77, né, e eu acompanhei esse processo de transformação. Mas, essencialmente, o que eu vou mostrar são os casos exemplo, né? Aliás, o Aloysio Magalhães usava isso. Ele dizia que a gente tinha que trabalhar com exemplos, porque o Brasil era muito grande e porque já tinha os municípios e estados, e ele achava que o IPHAN podia influenciar nesse modo de ver o patrimônio a partir de exemplos. Porque, de modo geral, o IPHAN continuou, e eu acho que continua até hoje, trabalhando a partir de critérios de estética e de estilo, eruditos pela historiografia oficial. Então, mas, assim, Petrópolis é um caso fundamental e diz respeito a uma coisa que o Flávio falou aqui, de você tombar pelo legislativo e não pelo executivo. Porque o que aconteceu em Petrópolis? A PAND, que era uma associação de moradores enorme, fortíssima, pediu o tombamento pelo Legislativo. A deputada, acho que Lígia Lessa Bastos, levou para o Congresso Nacional para fazer uma lei de tombamento do patrimônio cultural edificado, arquitetônico, natural, de Petrópolis, do município de Petrópolis. O que aconteceu? Esse estudo é de 79, começou em 79. Quando essa notícia chegou no IPHAN, o Aloysio Magalhães, que era um político bastante jeitoso, ele conseguiu tirar isso e trazer para o executivo IPHAN. Isso tem tudo a ver com o período da redemocratização. Embora antes o IPHAN já tivesse conseguido derrubar a intenção de tombar pelo legislativo, nesse momento isso foi fundamental, porque a limitação ao direito de propriedade pela função social da propriedade, desde a Constituição de 34, ela só se dá se ela for feita dentro dos procedimentos, dentro do contraditório, como disse o Flávio, né, dentro de todos os estudos, e chegando ao conselho, que a gente sempre espera que tenha representação da sociedade, em diálogo com a sociedade, hoje principalmente. Então, isso foi um caso que o Aloysio Magalhães, inclusive, entrou pessoalmente nessa briga, e eles fizeram um trabalho muito interessante. Por que a PAND estava desesperada? Porque estava acontecendo... Petrópolis é uma cidade no vale, que vocês veem naquela imagem de cima, e estava acontecendo... Mal tem, né, como sobreviver com esses prédios altos, e eles estavam no desespero. Então, foi um trabalho levado junto assim, ombro a ombro com esse grupo social, né, da PAND. E por que em torno, estratégia? O que o IPHAN fez? Petrópolis é a Vila Imperial, que vocês estão vendo, que está cabendo naquele círculo vermelho. E os rios, que eram a parte dos imigrantes alemães. Ele é um projeto, foi um empreendimento, né, que seria a vila do imperador, passar fim de semana, do imperador, Pedro II, e teria a parte agrícola nesses lotes maiores, né, se vocês repararem os lotes menores dentro do círculo, os maiores, que são lotes rurais. Não chega a ser rurais, mas semi-rurais. O que o IPHAN fez de estratégia? Como tinha sido pedido o tombamento do município inteiro, o IPHAN usou como estratégia tombar a parte imperial dos sobrados mais nobres e tombar os rios, os leitos dos rios do restante da cidade, e criar um entorno de 100 metros para cada lado desses rios. Com isso,
abrangeu uma área muito grande, né, e as áreas brancas que não têm lote são os morros, vocês vão ver. Então, era um momento que você trazia para dentro o eclético, enfim, aceitava isso, mas, mais do que isso, você valorizava a ocupação do território. Você valorizava com isso até modos de viver, mesmo que isso entrasse indiretamente. Então, essa foi a área nobre aqui, tombada, e, se vocês repararem, tem os rios mais nobres, mas também tem os pequenos rios, sempre com pontes para chegar nas casas. Isso foi valorizado como patrimônio, o rio, esse modo de ser no território e as casas. O outro exemplo que eu trouxe é um cidadão pediu o tombamento da Casa Presser em Nova Hamburgo, Rio Grande do Sul, e foi tombado. E isso veio junto com um lado do próprio IPHAN, que na época era IPHAN para a memória, eu vou falar IPHAN para facilitar, de agir como sujeito da ação, né? de trazer outras coisas. Foi o caso de Antônio Prado. Então, era essa ideia dos grupos formadores da sociedade brasileira, era o bem cultural, né, com seus produtores, do Luiz Magalhães. E a cidade, não dá para não falar de Laguna, né, já foi falado nessa mesa, nosso colega Luiz Fernando Franco, a Petrópolis podia ser, você pode dizer que Petrópolis foi trabalhada como cidade-documento, mas ele veio com esse conceito, ele estudou na Itália, brasileiro, voltou para cá, e esse tombamento pedido pelo prefeito em 84, foi tombado em 85. Qual é a ideia da cidade-documento? A ideia da cidade-documento é você poder ler a cidade. Não é que é documento porque é como se fosse um marco num determinado lugar, que muita gente acha isso. Não, é ler a cidade, é fazer perguntas à cidade, é entender a cidade pelo que ela expressa. Por que a rua é rua, o caminho é caminho, o beco é beco, por que os lotes são maiores num lugar, menores nos outros. Enfim, a ideia era essa, e eu acho Laguna didático nessa imagem, porque a imagem preto e branco foi o estudo da regional, que ela delimitou uma área pela arquitetura, que era uma arquitetura... vou voltar um instante, não, vou voltar aqui. Era uma arquitetura bastante alterada em vários aspectos, pensar, né? Era eclética, mas é uma cidade colonial, né? Mas que já estava bastante alterada. Tá. O que acontece? A regional, e aí é importante também lembrar que eu falei de onde eu estou falando, eu estava falando da área central. Eu nunca trabalhei com tombamentos, mas a gente estava ombro a ombro, a Márcia Chuva era do setor de tombamentos, aliás, nessa época. E o que aconteceu? A regional fez um estudo das arquiteturas, de uma área urbana edificada. Por que eu acho isso? É muito simples, mas eu acho muito didático. O que o Luiz Fernando Franco fez? Ele disse, como que eu vou pegar essa cidade e fazer um parecer de que é patrimônio nacional? Ele só é patrimônio nacional se você olhar a ocupação do território, porque era o porto mais ao sul que teve importância para a expansão do Brasil ao sul. Era o último porto seguro para os barcos. Então, ele diz que essa cidade, a arquitetura entra, é importante, mas mais importante é tombar a laguna e os morros, porque foi essa conformação protegida que fez ele ter a participação na expansão do território. Então, se colocar questões assim, né? Vamos ler essa cidade nesse sentido, o que o morro significa, o que a laguna significa. E, nessa mesma perspectiva da cidade documento, nós criamos o Inventário Nacional de Sítios Urbanos, de imóveis em sítios urbanos tombados, que era a revalorização dos sítios tombados. Era uma proposta que eu acho que tem um sentido democrático, porque a gente dizia, se está limitando o direito
a propriedade, você tem que fazer isso com a seriedade. Se os tempos mudaram, tinha muitas reivindicações que eu esqueci de falar lá nas demandas sociais, dos moradores das cidades, tombadas, dizendo por que um pode, outro não pode, querendo entender os critérios. Então, isso a Sônia Rabelo, que era jurista do IPHAN, ela dizia assim, olha, nós estamos em tempos democráticos, nós vamos ser questionados e temos que produzir conhecimento para responder, porque senão não tem sentido, senão você está sendo autoritário e não autoridade no sentido de resguardar uma determinação constitucional, que é a função social da propriedade em nome do patrimônio. Então, era um trabalho que entrava em várias, nas casas, que tinha questionário, que tinha pesquisa histórica, que tinha levantamento físico, arquitetônico, urbanístico. E ele foi feito inteiro em Tiradentes, por isso que eu trago como exemplo, que é uma cidade colonial, tombada em 1938, mas que estava sofrendo um processo muito impactante de o que a gente chama de gentrification, enobrecimento, e de ocupação mesmo e crescimento. E tinha grandes áreas vagas, tinham antigos becos sendo ocupados, e como atender a essa nova demanda sem um conhecimento detalhado. Então, por exemplo, você levantava cada casa, mas você trabalhava cada casa analisando no conjunto. Era um trabalho de conhecimento do sítio urbano da cidade. E aí você tem aquele triângulo ali, era a área que historicamente foi trabalhada pelo IPHAN. Só que os bens tombados individualmente que estão no círculo passaram a ser polos de atração, com todos os problemas. Então, a partir desse estudo, que fazia perguntas à cidade, perguntava por que o caminho é caminho, por que o beco é beco, por que a gente tem que passar a impedir divisão do lote e deixar o beco continuar sendo beco, o que o beco conta, talvez conte a presença do escravo, abre para você manter um vestígio da história impressa no território que traga cada vez mais conhecimento. E aí foi feito um zoneamento para se pensar em cada área no seu valor específico em função da história e dos produtores daquelas áreas. Quem foi responsável? Isso, nisso da interação e produzir conhecimento e explicitar esse conhecimento para os grupos usuários era importante. Não foi fácil, acho que a Márcia Chuva participou de reuniões lá, com moradores direto, na Câmara dos Vereadores, foi uma coisa assim. Mas o que eles diziam? O IPHAN tem 2 pesos, 2 medidas. Aqueles questionários, isso aparecia sempre. O rico pode, o pobre não pode. Aí, eu fiz alguma bobagem, mas não faz mal, porque acho que é o penúltimo slide. O que acontecia? Eles diziam assim, queremos critérios claros. Então, você negocia, se você produz um conhecimento para dizer por que você está limitando o direito de propriedade. Então, foi um momento assim, muito importante de se pensar em como que era aquele IPHAN novo que recebia demandas e que tinha que dar respostas, e explicar as limitações. E aí a Constituição de 88, que já foi falado aqui, que foi a consagração, a consagração desse período. E eu tenho uma coisa que eu acho que já está acabando. Eu acho que é fundamental falar, que foi a primeira Constituição que adotou um conceito de patrimônio. As outras diziam que podem ser os bens, as paisagens notáveis, os edifícios não sei o quê, as obras de arte. Esse não, ele dá um caminho para você atribuir valor a qualquer coisa, desde que sejam bens portadores de referência, memória, identidade e ação. Muita gente diz que a importância da Constituição é ter trazido o patrimônio imaterial, mas eu acho que a importância da Constituição é trazer um caminho para valorizar qualquer coisa que seja. E eu acho que a contribuição que se deu para a Constituição
foi partir do ouvir os grupos interessados, produzir novos conhecimentos a respeito dos bens, um saber técnico, né? Apresentar esses conhecimentos, as motivações da preservação e construir estratégias de ampliação da preservação urbana. Eu acho que acho que o IPHAN contribuiu com isso para a Constituição, para aqueles bens materiais tomados individualmente ou em conjunto. O trabalho do IPHAN com a cidade na década de 80 contribuiu com exemplos, aquilo que eu falei antes. Mas, de modo geral, o IPHAN manteve seus critérios. Então, usar a conceituação da Constituição na proteção das cidades ainda é um desafio que eu acho que a gente devia de pensar aqui. Muito obrigada.